Pessoal, vamos iniciar hoje a nossa aula de movimento uniformemente variável 1, página 46 da nossa apostila. Tá? O que seria esse movimento uniformemente variável? Seria aquele movimento onde eu tenho uma velocidade que não é mais constante, ou seja, a nossa velocidade agora ela é alterada ao longo do tempo. Então, a partir daí, nós ganhamos, ou melhor, nós definimos uma nova grandeza que está relacionada a uma taxa de variação da velocidade com o tempo. E essa grandeza a gente chama de aceleração. A aceleração é também um vetor, por isso que eu representei aqui com essa setinha, é a variação do vetor velocidade sobre o intervalo de tempo. Esse ΔV aqui é a V final menos o V inicial, isso tudo dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Tá? No caso que nós vamos estudar, corresponde ao caso onde esta taxa, essa aceleração, ela é constante. Tá? Se ela é constante, significa que a variação da velocidade para certos intervalos de tempo sempre é a mesma, ela não muda. Tá? Então, nós temos essa equação aqui, onde a aceleração ela é igual à variação da velocidade por tempo. Bom, nós podemos pensar no seguinte, Nós podemos pensar que nós temos um automóvel, um corpo qualquer, num tempo t igual a zero. Tá? Se por acaso ele tem uma velocidade inicial, vamos chamar aqui de um V0, eu vou representar aqui V0 através de um vetor, mas podemos considerar que essa trajetória aqui é em torno da horizontal, então essa velocidade é um módulo vezes a componente x apenas, nós temos que este automóvel vai se mover nessa trajetória aqui. Ele move nessa trajetória. Caso essa trajetória aqui, caso essa velocidade for constante, quando ele chegar, por exemplo, nesse ponto, que eu vou chamar aqui de ponto T, caso ele chegue nesse ponto T, com uma velocidade constante, caso ele chegue com a velocidade constante, nós sabemos muito bem qual é o deslocamento dele. Caso isso daqui for a posição S0 igual a zero, ele vai chegar aqui na posição SF. Nós sabemos, caso a velocidade é constante, nós sabemos que esse SF ele é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Se a velocidade for constante, V constante. Mas no caso estudado, nós temos que a velocidade não é constante, existe uma taxa de variação da velocidade, que nós definimos como aceleração. Então, neste ponto aqui, nós temos o seguinte, vamos imaginar que ele chega com uma velocidade V final. Tá? Esta V final vai depender de quem? Vai depender da aceleração. Se V final for maior que o V inicial, nós temos o quê? Nós temos que a aceleração ela é maior que zero. Se V final for menor que V0, nós temos o quê? Nós temos uma aceleração que ela é menor do que zero. Tá? Cada um desses dois movimentos leva um nome. Quando a aceleração ela é maior que zero, nós chamamos este movimento de um movimento acelerado. Por quê? Porque ao longo do tempo ele ganha velocidade. Então, é um movimento acelerado. Porém, quando ele tem a velocidade final menor que a velocidade inicial, ou seja, a aceleração ela é negativa, nós chamamos de um movimento retardado. Ok? Retardado. Bom, então nós temos essas duas classificações, extremamente importantes. Então, essa velocidade aqui, V final, vai depender da nossa aceleração. Ela vai depender como? Ela vai depender desta equação aqui. Nós podemos escrever uma função da velocidade, uma
função da velocidade através desta aceleração. Essa função, né, ela pode ser muito bem escrita da seguinte forma. Se nós multiplicamos, ou se a gente imaginar que esse t igual a zero, esse t final é t, logo nós temos que o ΔT é quanto? O ΔT corresponde simplesmente a t, porque t menos zero. Assim, se a gente substituir o ΔT aqui por t, nós temos, aqui vai ser a igual a v final menos v inicial dividido por t. Se a gente reorganiza isso, nós temos que a velocidade final, né, ela pode ser escrita como sendo igual à velocidade inicial, né, porque quando eu passar o v0 para o outro lado vai ser positivo, mais a aceleração vezes o tempo t. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação da velocidade. Note que a nossa velocidade, a equação da velocidade, é muito parecida com a velocidade, com a função de posição final, tá? Ela é similar. E a nossa posição, ela vai ter alguma mudança? Ah, vai ter sim. Nós podemos muito bem fazer o seguinte, olha só, se v final é dado por essa equação aqui, se a gente substitui o v final nesta equação aqui, ó, né, nós acrescentamos esse termo aqui, ó, tá? E aí a gente encontra o seguinte, nós encontramos o que a gente chama de função horária da posição, como sendo, né, eu não vou descrevê-la aqui, eu não vou calculá-la, tá? Mas a gente já pode colocar aqui que a posição do móvel v final para um movimento uniformemente variável, SF, depende do tempo, é igual ao S inicial, posição inicial, mais a velocidade inicial vezes t, mais a aceleração vezes t ao quadrado. Isso daqui dividido por 2. Então, essa equação aqui é a equação da posição para um movimento uniformemente variável. Também eu posso escrever aqui como sendo um movimento uniformemente variável. Tá? Em UMV. Bom, quais são as unidades aqui? Ah, nós já conhecemos aceleração, nós já conhecemos velocidade, nós conhecemos também posição e conhecemos também tempo. A aceleração, a unidade de aceleração vai ser o quê? No Sistema Internacional de Medidas, vai ser o metro por segundo ao quadrado. Tá? Essa é a unidade de aceleração. Bom, nós podemos falar agora sobre os gráficos. Tá? Basicamente, nós vamos ter 3 tipos de gráficos. O gráfico que é velocidade por tempo, aceleração por tempo e o último, posição por tempo. Em todos eles, o eixo horizontal, corresponde ao eixo x, é de tempo em segundo. E os outros é v de metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado e posição em metros. Vamos ao primeiro, né? Vamos começar, na verdade, pelo do meio. Né? Do meio fala sobre a aceleração. Nós vimos que a aceleração para esse tipo de movimento é uma aceleração constante. Se ela é uma constante, ela independe do tempo. Então, ela é simplesmente uma reta horizontal. Só que essa reta horizontal ela pode ser positiva ou negativa. Se a nossa velocidade for positiva, né, uma velocidade positiva, nós temos ela localizada aqui. Então, aqui a aceleração ela é positiva, ela é maior do que zero. Se nós temos uma aceleração que ela é negativa, né, nós temos localizado nessa parte aqui. A aceleração ela é menor que zero. Bom, e velocidade? Ah, a velocidade ela não é constante. A velocidade, nesse caso agora, ela é dada pelo v de t, a velocidade em relação ao tempo, é a velocidade inicial, mais uma at. Então, ela depende de uma grandeza, que é a aceleração, que é constante, de um tempo e da velocidade inicial. Esta velocidade inicial ela pode ser positiva, tá? Positiva, ou ela também pode ser um valor negativo. Então, esse daqui são os valores da nossa velocidade inicial. A velocidade inicial pode ser positiva ou negativa.
ela também pode ser o seguinte, ela depende da nossa aceleração. Se nossa aceleração for positiva, corresponde à caneta vermelha que está nesse lado, né, nós temos que, para cada instante, nós temos que um aumento da velocidade. Então, nós temos uma situação como esta. Tá? Em vermelho, nós temos acelerações que são positivas. Essa inclinação dessa reta, né, fornece o valor da aceleração. Porque isso aqui é uma equação de primeiro grau, nós sabemos muito bem que este A aqui é a inclinação da reta. Quem é V0? V0 é onde a reta corta o eixo vertical. Ok? Bom, se a aceleração for menor que zero, né, nós temos o quê? Em azul, nós temos que a reta ela tem uma inclinação negativa. Então, nós temos essa situação aqui. Isso aqui para a aceleração que é menor que zero. Ok? Então, nós temos para esses dois casos. Nós definimos que quando a aceleração é positiva, ou seja, quando nós temos um aumento da velocidade, nós chamamos esses movimentos de movimento acelerado. Quando nós temos uma diminuição do módulo da nossa velocidade, né, nós chamamos de movimento retardado. Tá? Quando nós temos a diminuição da velocidade, diminuição do módulo da velocidade. Bom, e com relação à posição? A posição agora, né, ela não é dada simplesmente por aquela equação que a gente conhecia, que era S igual a S0 mais V0t. Tem mais um termo, que é a aceleração t ao quadrado dividido por 2. Essa equação aqui é uma equação do segundo grau. Se ela é uma equação do segundo grau, ela dá uma parábola. E essa parábola pode ter uma concavidade positiva ou negativa. Tá? Então, nós temos duas situações. Tá? Nós temos a situação quando a aceleração ela é positiva, que a gente está referindo aqui sempre a um valor, uma caneta vermelha. Nós temos essa situação aqui. Aceleração positiva. Tá? E nós temos também, né, a situação quando a aceleração ela é negativa, que poderia ser uma situação como esta. Tá? Onde nós temos uma aceleração positiva. Desculpa, aceleração negativa, menor que zero. Então, nós temos estes gráficos, as possibilidades desses gráficos. Bom, para finalizar, né, faltou simplesmente discutir uma última relação que a gente chama de equação, na verdade, a gente chama de equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Que é basicamente uma equação que não precisa do tempo. Nós associamos a aceleração com velocidade sem precisar do tempo. Tá? E ela basicamente fala velocidade final ao quadrado ela é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes nosso deslocamento ΔS. Tá? Então, nós temos aí nossa equação de Torricelli. Tá? Note que ela não precisa do tempo para a gente obter a velocidade final. Resumindo, né, nós temos as equações do movimento para esse tipo de situação, que é o seguinte. Primeira delas, nós temos que a velocidade final é igual a V0 mais AT. Segunda equação do movimento, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Terceira equação que nós temos, né, que nós vimos, é a equação de Torricelli. V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então, são essas equações do movimento que nós aprendemos, né, ou melhor, nós revisamos na aula de hoje. Ok?